Não foram poucas as vezes em que eu ouvi, mas a NVIDIA tá vendendo muito. E eu queria realmente saber de onde as pessoas tiram isso. Ainda tem os que vão mais além, tá vendo? Não adianta criticar porque as pessoas continuam comprando do mesmo jeito. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar que as NVIDIA RTX 40 não estão vendendo nada e que o mercado de placas de vídeo está percorrendo talvez o seu pior momento da história em um flop que a NVIDIA já previa e se antecipou a ele, inclusive. Mas o pior de tudo é que eu tenho outros dados que põem em xeque a ideia de que os preços atuais são causados pelos custos dos componentes ou do processo de fabricação ou por conta da inflação, como muitas pessoas estão tentando contra-argumentar. Muitas coisas que encareceram os produtos ano passado não apenas voltaram à normalidade, como estão com preços abruptamente mais baixos. Então, segue aí com a gente, já vai, né, lógico, deixando aquele seu like bonitão, porque talvez esse seja o vídeo mais importante do canal, ao menos dentro dessa cobertura da série RTX 40, e vai te deixar com uma pulga atrás da orelha quanto a essa questão de por que estamos tendo que pagar esses absurdos por placas de vídeo que ninguém está comprando. Windows 11 original e completo no seu PC em 3 passos. 1. Dividimall.com, compra o Windows 10 com o cupom PCF25 para você ganhar 25% de desconto, ele vai sair por R$ 86. 2. Você vai no seu sistema, coloca a ativação, joga a chave que você vai receber por e-mail e ativa o Windows. Agora ele é original. Passo 3. Agora que ele é original, você consegue atualizá-lo para o Windows 11 também original gratuitamente. Eu vou te dar mais uma dica de graça. Com o mesmo cupom PCF25, 25% de desconto para ter o Microsoft Office 365. E aí, meu amigo, o seu Windows vai estar completaço. Para poder estabelecer o argumento de que criticar não interfere em como o mercado vê um produto, basta levar vocês a 2 lançamentos recentes. A RTX 4080 de 12 GB e a RTX 4060 Ti de 16. Uma foi deslançada e a outra está sendo deixada de mão pela NVIDIA, não enviando-a para reviewers justamente porque a própria NVIDIA não queria lançar essa placa. Mas ante as críticas que placas de vídeo de 8 GB têm sido alvo recentemente, a NVIDIA ouviu o apelo da comunidade e lançou essa RTX 4060 Ti de 16 GB, meio que a contragosto em uma ofensiva contra os consumidores, tacou $100 a mais no preço em comparação ao valor mínimo da RTX 4060 Ti, a de 8 GB. A 4080 de 12, tão amplamente trucidada por reviews no mundo inteiro e avacalhada desde o primeiro dia pelo PC Facts, foi cancelada e transformada em uma RTX 4070 Ti, saindo de $899 para $799. As críticas te ganharam um desconto de $100 antes mesmo de a placa sair. Mas isso você já sabia. O que talvez você não saiba é que as vendas das RTX 40 estão baixíssimas. Evidentemente que todo mundo vai tentar dizer, né, o que eu estou falando aqui, mas, meus amigos, vamos aos números. Com base nos números da última década de vendas de chips gráficos, na pesquisa do Instituto John Perry Research, o atual momento figura como os piores 9 meses em vendas de placas gráficas. O pior trimestre da história foi o segundo trimestre de 2019, com amargos 5 milhões de unidades vendidas. Mas pouco depois, os números voltaram à normalidade. O problema atual é que o número de vendas por trimestre pode até não ter batido lá embaixo nos 5 milhões, mas é que se manteve nesse patamar próximo dos 5 milhões por 3 trimestres em sequência. Isso não é necessariamente uma incompetência da NVIDIA, mas uma tendência de mercado, já que a AMD amargou também a mesma queda, entretanto, ela conseguiu apodrecer as suas vendas, sendo reduzida ao patamar dos milhares, em vez dos milhões. Algo inédito na história recente, dada a sua incontestável nulidade competitiva no mercado e no cenário atual. Tanto a AMD quanto a NVIDIA precisam tomar atitudes para que o mercado volte aos seus números normais, como historicamente elas têm feito. Mas, voltando para a NVIDIA, veja que no período que compreende o início de 2018 e a metade de 2019, as quedas das vendas foi alarmante. As causas? O fim da primeira onda de mineração e uma nova série que recebeu um turbilhão de críticas, a RTX 20. Os números só voltaram a subir, adivinhem, quando nasce a série RTX 20 Super, melhorando o custo-benefício de toda a linha e reanimando o mercado. Em 2020, mais um salto e uma manutenção em alta,
com o lançamento da super bem avaliada e fantástica série 30, que, cumulativamente a uma nova onda de mineração, fez a NVIDIA atingir uma onda sustentável de vendas, superando 10 milhões de GPUs por trimestre, quase que por um ano inteiro. Com o fim da altíssima lucratividade da mineração em 2022, os números caíram. A tendência esperada seria de uma subida com uma série nova, mas, ante as críticas e o seu péssimo custo-benefício, a NVIDIA amarga o seu pior período, passando por mais de 3 trimestres sem vender mais de 5 milhões de placas. Eu advirto aos senhores que essas 5 milhões de unidades vendidas a cada 3 meses não são apenas RTX 40, mas o somatório do estoque velho de RTX 30 com o estoque novo de RTX 40. Afinal, a NVIDIA está com a série antiga com descontos consideráveis. Fazendo uma parte aqui, eu não sei o que é pior. A NVIDIA testemunhar o seu pior ano em vendas ou a AMD ser tão incompetente que não consegue ganhar mercado em cima das falhas recorrentes da NVIDIA. Se continuar assim, a Intel é capaz de vender mais GPUs que a AMD em breve. Que já está mais do que demonstrado que a NVIDIA vive um flop, a gente nem discute mais, beleza? Então, mesmo que estejamos falando apenas de RTX 40, os números de vendas são ruins, ponto. Mas aí vem a galera do deixa disso e começar a justificar o insucesso com custo alto do processo de fabricação, preço das memórias e até dos fretes dos componentes. Falando primeiro da GDDR6. Conforme os gráficos com base nas informações obtidas também junto ao John Perry Research, o preço de um circuito integrado de 1 GB ou 8 GB de memória saiu de $13,50 para $3,60. Gente, o preço chega hoje a 1/3 do preço em 2022. 2022. Para pôr em perspectiva, seria como se você mantivesse os mesmos custos que você tem hoje aí na sua casa e o seu salário triplicasse. O que sobraria de dinheiro para fazer outras coisas com o mesmo custo seria colossal, não? Olhando por outro prisma, em fevereiro de 2022, seria preciso gastar $108 de custo para colocar 8 GB de VRAM em uma placa com GDDR6. Hoje, esses 8 GB custariam 28. Mesmo que eu queira criar uma versão da mesma placa com 16 GB de VRAM, ela custaria $57,60, ainda muito menos do que os $108 que 8 GB custavam um pouco mais de um ano. Sabe o que isso significa? Que se a NVIDIA criasse uma 3070 com 16 GB GDDR6 hoje, ela não só poderia custar a mesma coisa, como poderia custar menos, dado a queda massiva que GDDR6 teve nesse pouco mais de um ano. Os custos com fretes internacionais de containers também baixou vertiginosamente. Segundo o site Freightos, que monitora fretes internacionais ao longo dos anos, de julho de 2022 para cá, um frete de um container cheio caiu de mais de $12 mil para menos de $5 mil. E esses dados são de um período de apenas um ano, já que não há acesso público aos dados de períodos anteriores, mas no perfil do Twitter de Craig Fuller, outros tipos de frete caíram da casa de absurdos $20 mil para $1.000, segundo a aplicação FreightWave Sonar. Fica mais que claro que os custos agregados na produção não são nem perto daqueles que tivemos na época da pandemia, sobrando somente o processo de fabricação da TSMC como justificativa para aumentos absurdos nos preços das RTX 40 em comparação às RTX 30. A NVIDIA optou por um processo customizado chamado levianamente de 4N, como uma forma de tentar dizer que trata-se de um processo de 4 nanômetros, quando na verdade é um processo de classe de 5 nanômetros, conforme esclarecido pela própria NVIDIA quando questionada por um site especializado. Sendo um processo desse nível, é possível inferir que o custo de um produto desses seja maior que o custo de um produto de 8 nanômetros da Samsung, da mesma forma que o processo de fabricação do A14 Bionic da Apple, esse sim de 4 nanômetros de verdade, também seja mais caro que o da NVIDIA. Isso dito, se a Apple consegue não aumentar o preço dos smartphones com A14 Bionic de 4 nanômetros, o que justificaria a NVIDIA aumentar uma RTX 4080 em 85% com um chip de 5 nanômetros que é menor em tamanho que o chip da 3080 de 8 nanômetros? Outro ponto. Se o novo processo fosse tão mais custoso, a 4090 deveria custar muito mais que os atuais $1.599. Quer ver? Vamos abrir uma tabela aqui. Nas linhas, teremos as categorias de chips 90, 80, 70 e 60. Nas colunas, teremos o tamanho do chip na série 40, o tamanho do chip na série 30, o preço dos chips na série 40 e 30, e depois a diferença percentual de tamanho de preço para a gente ter uma noção exata do que eu estou falando. Na categoria de final 90, a série 40 teve um chip de 609 mm²,
contra um chip de 628 na série 30. E o preço sai de 1.499 para 1.599 dólares entre as gerações. Em outras palavras, nós temos uma queda de 3% do tamanho do chip, com aumento de preço na casa dos 6,6%. Considerando que 3% é algo marginal, eu diria que é super justo esse reajuste de 6,6%. Devemos lembrar que a nova RTX 4090 tem um cooler mais porrudo, consome 450 watts, tem 75% de performance bruta a mais e tudo mais. Um aumento plenamente justificável. Mas aí vamos para a classe de final 80. Temos um chip hoje de 379 mm² na 4080 contra um de 628 na 3080. O mesmo tamanho da 3090, mas com yield melhor, já que a 3080 tem menos núcleos funcionais. Mas ainda assim, muito perto da 3090, isso representa uma redução de quase 40% no tamanho do chip, contra 85% de aumento de preço, já que saltamos de 699 para 1.299 dólares. De fato, temos mais componentes, porque a NVIDIA resolveu usar os coolers da 4090, né, na 4080, 420 watts, bem como temos mais bancos de VRAM. Isso justificaria um aumento, né, mas não nessa magnitude. A NVIDIA já economizou bastante, saindo de um chip de 609 para 379 mm² no processo de fabricação. Ao ter 256 bits de bus interface, reduz ainda mais os custos do chip. Ao meu ver, não há cabimento nesses 1.299 dólares. Outro ponto importante, olha o tamanho do chip da 3070. 392 mm², um chip classe 70 maior que um chip classe 80 da série nova. Claramente essa 4080 tinha que ser uma 4070, mas a NVIDIA não iria conseguir cobrar 1.299 e nem inventar uma placa 70 com 420 watts TDP. Dando continuidade ao raciocínio, a categoria de 70 teve queda de 25% no tamanho, com aumento de 20% no preço, mesmo perdendo o bus interface. Tem mais memória mais rápida, mas com menor bus. Pode até parecer justo o aumento, mas nada que se compara ao que foi dado para donos de placas da categoria 90. No único segmento que nós tivemos queda de preço, às 60, nós percebemos que o chip diminuiu 42%. Pelo amor de Deus, cara. E como se não bastasse, reduziu o bus interface, a quantidade de memória de 12 para 8, ganho de performance pífio. Enfim, não nos admira que essas placas não estão vendendo. Mas o que mais me intrigou foi o lucro da NVIDIA, que se manteve, 26, quase batendo 27 bilhões, tal qual no ano passado. Só que no ano passado, o mérito foi dos mineradores. Esse ano o mérito vem da inteligência artificial. Porém, não se iludam. O lucro gerado pelo segmento GeForce não diminuiu, apesar da queda absurda nas vendas. E a única coisa que pode explicar uma queda para uma mínima histórica não afetar os ganhos é porque a cada peça vendida, você está ganhando bem mais do que antes. Não tem outra escapatória. Os números de margem bruta da NVIDIA estão altos até hoje, mas ainda não foram apresentados como se a série RTX 40 tivesse mudado alguma coisa. Porém, eu estimo que a margem bruta da NVIDIA não mudou porque ela reduziu a margem na série antiga e ainda vende bastante a série antiga. E se você for parar a pensar, né, traçando uma média entre a margem bruta altíssima de uma série nova que mal vende, mais a margem bruta baixíssima de uma série antiga que vende bem, a NVIDIA ainda tem um bom resultado que se mantém. Porém, gente, a NVIDIA não pode contar com o velho estoque de RTX 30 para sempre. Uma hora, ela vai ter que emplacar essa RTX 40 da mesma forma que foi necessário na série 20. Ao menos a série 20 ainda tinha o apelo de ser, né, revolucionária, tendo a exclusividade do Ray Tracing, do DLSS. Mas atualmente a série 40 não tem esse golpe de marketing. É aí que eu acho que ou os preços da série 40 vão cair, ou chegaremos a ver uma série 40 Super. Porque a NVIDIA não pode achar que essa série 40 está sendo sucesso. Os números não sustentam isso. Mas uma coisa é certa. A NVIDIA sabia que não seria um sucesso e que venderia apenas para, editores, revisores, profissionais, streamers, que estão dispostos a gastar um pouco mais em prol de ganhos em seus trabalhos. Mas gamers mesmo não vem a pena nessa série nova, a não ser raras exceções. Tanto é que a série 40 provavelmente foi a que mais sofreu cortes de preço em um período tão curto. Segundo dados do meu amigo PC Build Wizard do Twitter, por favor, sigam o cara lá, a queda nos preços de placas como a RTX 4090 são de até 40%, saindo de 14.999 para 8.999 em alguns momentos. Isso em menos de um ano, hein? A 4080, que chegou por 11.199, já chegou em 6.999. Absurdo. E o que o vídeo de hoje deve nos ensinar é o seguinte, gente. Primeiro, criticar resolve. Elimina lançamentos ruins, corrige preços, esclarece questões, ganha descontos. Mas além disso,
nos mostra como dados evidenciam algumas coisas. E se tem algo que nos foi mostrado hoje é que a NVIDIA está vendendo pouca placa, mas não está perdendo R$1 com isso. Como? Cobrando mais por cada placa vendida. O bom é que isso não se sustenta. Então, ou eles lançam novas placas com preços melhores, ou cortam o preço das placas atuais. Agora, é esperar os novos capítulos. O que me deixa realmente muito alegre é que o PC Fact, por mais que tenha um alcance pequeno, ele conseguiu conversar com o público e o público, sem sequer ter visto o PC Fact, já que o público que nos assiste é muito pequeno, ele teve a reação correta. Ele comprou pouco porque o custo-benefício não existiu. Então me deixa muito orgulhoso saber que o público não precisa da consciência do PC Fact, porque ele já tem essa consciência intrínseca. Espero que sigamos assim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.